Fala, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, que esteja nessa quarentena, né? Aproveitando ao máximo para poder colocar os assuntos em pauta, colocar realmente se atualizar bastante. No nosso grupo do Telegram, eu mandei uma mensagem falando sobre investimentos no exterior e como foi um tema que cada vez mais eu vejo que as pessoas elas estão interessadas e ao mesmo tempo tem muitas dúvidas, eu optei por gravar agora esse vídeo de uma maneira muito simples, muito rápida, com 5 alternativas para que você possa investir, né, fora do Brasil. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é por que eu preciso pegar meu dinheiro e colocar fora do Brasil? Calma, porque não é para você pegar todo o seu capital e colocar fora do mercado brasileiro. Aqui tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas existe um princípio nos investimentos que é a diversificação. Diversificação, a maior parte das pessoas, muitas vezes, elas ficam muito naquilo de eu coloco uma parte em renda fixa, outra em renda variável. Sim, mas não só. E esse é o grande problema, muitas vezes, das pessoas. Elas simplesmente pensam em renda fixa e renda variável. Só que dentro da própria renda fixa e dentro da renda variável, você também tem que pensar em diversificar. Por exemplo, ações. Você não pode colocar todo o seu capital de renda variável numa única ação. Quanto mais você diversifica, por exemplo, você passa a ter seu capital protegido em vários papéis, em vários setores que agem diferente conforme a economia. E do outro lado, na renda fixa, também você tem que pensar em juros, tem que pensar em inflação, para que você possa naturalmente não só ter uma diversificação em renda fixa e renda variável, mas também você possa ter uma diversificação dentro desses elementos. Agora, falando um pouquinho de exterior, a lógica é a mesma. Se você concentra tudo dentro de um único mercado, se esse mercado ele sofre mais ou sofre menos, você também pode sofrer mais, sofrer menos. Por exemplo, pensando numa crise, um país como o Brasil, e comparado a um país como os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é muito mais fortalecido economicamente, tem muito mais caixa, tem muito mais fatores positivos em relação a intervenções do Banco Central, você tem um mercado que ele é muito mais sólido financeiramente, empreendedoristicamente falando, então a tendência é que a recuperação de um mercado americano numa crise é muito mais rápida que o mercado brasileiro, por exemplo, que é muito mais dependente dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependente dele. Sendo assim, não só nós, mas também vários países no mundo, quando você tem que pensar em diversificar, eles pensam, por exemplo, em mercados fortes para colocar o seu capital por causa disso e por causa, naturalmente, de proteções outras que a gente acaba tendo. Outro fator é o câmbio, o dólar. A partir do momento que a gente tem como a moeda mais forte do mundo e um grande lastro mundial o dólar, vale a pena você também ter capital colocado e atrelado a essa moeda, porque você ganha na valorização do câmbio, naturalmente, que você possa ter, e também você passa a ter efeitos na desvalorização para poder se proteger. Falando um pouquinho então dessas 5 alternativas de investimento, eu vou ser muito rápido, conciso, porque não é complicado, é muito simples. Só que a maioria das coisas do mercado financeiro, as pessoas elas acham que é um monstro de 7 cabeças. A primeira alternativa que você tem de investir fora é o que nós chamamos de ETFs, por exemplo. ETFs nada mais nada menos do que você, por exemplo, pegar um determinado índice, pegar um determinado grupo de ativos, e a partir desse momento você unifica. Um exemplo disso, por exemplo, é uma ETF que recebe o nome de IVVB 11. O que é a IVVB11? A IVVB11 ela pega o S&P 500, que é um índice que mede as 500 maiores e melhores empresas listadas dos Estados Unidos na bolsa, e a partir desse momento ela consegue olhar como a economia vai e a economia cai. E esse índice do S&P 500, esse ETF chamado IVVB11, que você consegue achar na sua corretora de forma muito simples, você consegue com isso comprar esses ETFs, e se você aposta que o mercado, por exemplo, americano, com essas 500 empresas eles vão subir, a sua ETF vai valorizar como uma ação. Se você acha que a Petrobras vai crescer, você compra e você, por exemplo, pode vender quando tiver uma valorização que você almeja. Então essa é a primeira alternativa de você colocar capital no exterior sem ter que colocar seu dinheiro fora. Naturalmente você vai estar dentro da sua corretora, você vai fazer a compra desse ativo e ele vai estar atrelado ao S&P 500. Então é uma alternativa que você tem. Número 2 que você tem são as BDRs. As BDRs nada mais nada são do que uma ação, só que uma ação americana. Só que ela, ao invés de estar listada nos Estados Unidos, ela está listada aqui no Brasil, com o que nós chamamos de recibos, por exemplo. Então, para ter uma ideia, uma Apple, Google, Facebook, se você quiser investir, você não precisa ter uma conta numa corretora americana para poder comprar essas ações. Você pode comprar as BDRs dela, que é como se fosse um espelhamento dela dentro da nossa bolsa. Então, por exemplo, se você procurar também na sua corretora, se você procurar AAPL
34 é o código que a gente tem para Apple. Se você procurar GOGL34, é o código que nós temos para o Google. Se você procurar FBOK34, é o código que nós temos para o Facebook. Então isso é muito bacana, por quê? Porque você consegue comprar empresas incríveis, só que sem ter que mandar o seu recurso para fora dentro da sua própria corretora aqui. E a lógica é igualzinho você comprar uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras. A única coisa é que para você poder comprar esse tipo de ativo, você precisa ser um investidor qualificado, tá bom? Depois eu gravo um vídeo falando sobre investidores qualificados. Terceira alternativa que você tem são fundos de investimento. Assim como você tem fundos de renda fixa, fundos de renda variável, você tem fundos de investimento que investem em ativos no exterior, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do globo. E aí vale a pena falar com o seu assessor para que ele possa selecionar os melhores fundos nessa categoria para poder ofertar para você. E às vezes você consegue colocar capital num fundo como esse, muito pequeno, 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000 reais, você consegue colocar de capital num fundo como esse. Quarta alternativa que você tem, aí sim é mandar dinheiro para fora através de uma conta que você vai ter numa corretora lá fora, ou uma corretora aqui que opera lá fora, para que você possa realmente ter acesso direto aos ativos que são listados no mercado exterior. Nesse caso é um pouquinho mais, digamos assim, não é complicado, mas aí você exige outras fatias que de repente não são tão simples como as outras alternativas que eu coloquei. E a última, que eu gosto muito, são os COIs, que são produtos estruturados, onde você passa a ter um mix entre renda fixa e renda variável, onde você geralmente tem, dentro desses produtos, os COIs, você tem duas pontas. Uma ponta onde ela te garante um mínimo e, ao mesmo tempo, outra ponta que ela está com uma rentabilidade variável. Um exemplo disso, você tem um COI que ele é atrelado ao S&P 500, então quanto mais o S&P 500, mais ele valoriza, beleza? Só que ela tem a contrapartida. Se, porventura, o S&P 500 não chegar a 1x ou não chegar a 1y%, ele garante para você, por exemplo, a inflação. Ele garante, por exemplo, para você os juros. Então isso é legal porque aquelas pessoas que são da renda fixa, que gostam de ter o seu patrimônio protegido, essa é uma alternativa que ela consegue proteger o patrimônio dela e, ao mesmo tempo, ela não perde a oportunidade de estar conectada a um investimento de renda variável, tá bom? Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas olha muito esse material, porque sem dúvida nenhuma, você saber investir no mercado exterior, no mercado estrangeiro, é fora de série. Qualquer dúvida, me chama, eu vou responder com o maior prazer qualquer dúvida para você. E dois, fala com o seu assessor qualquer coisa, tá bom? Grande abraço, conta com a gente, porque ideia vier, tamo junto, tá bom? Se cuidem, gente. Tchau, tchau.